Estive aqui a ouvir tanto o Dr. Yannick, o Dr. Jordan, e a doutora Fernanda. Debatiam-se muito sobre alguns direitos e deveres tanto do empregador como do trabalhador. E na qualidade de gestora de recursos humanos, e tendo em conta o tema a ser debatido, apraz-me dizer que há que haver aqui uma boa relação entre o colaborador e a entidade empregadora. No entanto, os colaboradores precisam entender os seus direitos e deveres, tal como a entidade empregadora. Deve haver um casamento perfeito entre a entidade empregadora e o colaborador para que haja aqui frutos que beneficiam tanto um lado como o outro. Doutor José Laurindo já trabalha com o sindicato há muitos anos, de 1980. Eu nem estava sequer no plano dos meus pais. Há muita coisa de diferente desde o tempo em que começou a trabalhar com as pessoas, de lá para cá, no que aos contratos e direitos e deveres diz respeito. Pode ligar aquele e experimentar o outro. Então pode experimentar o da doutora Teresa, se não se importar. Isso. Ok, muito obrigado a todas e a todos, mas permitam-me que antes faça um pequeno plágio ao Dr. Yannick, que falava do dia da manhã para as nossas mães, irmãs e filhas, para antecipadamente vos felicitar por dia 31 de julho. É, de facto, é preciso termos em conta de que aqui o nosso amigo Borges Macula, não é? Que conheci com outros nomes como ator, e é um prazer estar na presença dessas figuras que vimos todas as séries que produziram, é um prazer. Mas mais do que isso, dizer que de facto eu estou nessa senda sindical, de todas as matizes que o país passou. Tanto nós tivemos até 1990 uma etapa sociopolítica do país diferente naquela altura não havia esse de contrato, era ter uma quarta classe, uma oitava e pronto, o trabalho já está. Se não fosse rusgado para ir para a tropa, não é? E depois viemos para outras paragens que estamos hoje. De facto, tudo que nós ouvimos eh, houve muita evolução no país com relação ao emprego, à empregabilidade, enfim, etc. Mas mais do que isso, é preciso sabermos que nós estamos num país onde eh, estamos na economia de mercado, não é? Nós estamos na economia planificada, estamos na economia de mercado e há que defender, há que o empregador defende o seu capital e os trabalhadores devem preservar o seu emprego. E o movimento sindical nisto prima para o diálogo, para a sensibilização, sobretudo porque também estamos nos dirigir aqui a muita gente jovem, que se calhar alguns aceiam emprego, se calhar nem todos estão empregados, para dizer de facto que o sindicato atua como um intermediário entre os tribunais de trabalho e o empregador. Nem todos os assuntos devem ser necessariamente passar pelos tribunais, para a sala de trabalho, porque ali muitas das vezes o empregador que tem um bom advogado, paga bom dinheiro, e vão ouvir aquele. Ouviram como é que esses juristas falam, não? Em português que falam. O trabalhador fica praticamente baralhado. E então, mas há um advogado mais simples e é de graça, é mesmo de graça, que é o sindicato. Portanto, nós aconselhamos que o diálogo permanente entre o empregador e o trabalhador é necessário,
todas essas situações que vimos de contrato, sobretudo para as senhoras, eh, a condição de gestação, enfim, etc. Entre o empregador e o sindicato, muitas das vezes se resolvem no diálogo e esses contratos passam de forma, muitas das vezes, de forma tácita e prolonga-se até a pessoa ter um contrato definitivo, portanto, tempo determinado. O- É mais ou menos isso. ok, muito obrigado. Bem, vamos agora ouvir o Dr. António Yanik Aragão, não apenas Yanik Aragão. Porque é que continuam a existir na nossa realidade muitas relações laborais sem contrato escrito ou com contratos que não refletem a verdadeira relação de trabalho? Ah, Continuam a existir estes contratos não escritos porque é permitido por lei. E se a lei não proíbe, então as partes podem deixar de escrever. Mas, entretanto, o que se põe, de facto, é o que dizia aqui, é o que se abordou na mesa redonda do primeiro painel, que é a necessidade de se terem atenção à forma de contrato para não resvalar para uma duração diferente daquela que se pretende. Porque entre a forma e a duração há uma relação muito próxima. Se eu não adotar a forma certa, eu acabo por contratar para uma duração diferente da que eu programei. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos a duração determinada e a duração indeterminada. Não pressupõe dizer que a indeterminada não termine, porque indeterminado é diferente de vitalício. O contrato indeterminado termina eventualmente depois de 3 meses. Basta que haja a falta de vontade de uma das partes. Ou se existir uma infração disciplinar grave. Então todo o contrato vai terminar um dia. A diferença é que o contrato por tempo determinado, ele já está programado para terminar. E diziam os colegas que nos antecederam no primeiro painel que o legislador já decidiu quais são os períodos que o contrato vai vigorar. Mas relativamente à forma, que é a forma escrita ou verbal, esta sim vai ditar a regra do jogo. Porque a verbal já está definida para um tipo de duração específico. A escrita, ela é restrita a situações especiais. Ou seja, o doutor Jordan, porque é por causa da bola de basquete, né? Doutor Jordan, por isso é que tem uma bola de basquete. O doutor Jordan eh, falava há pouco tempo do contrato desportivo. Tal como o desportivo, nós vamos falar também do doméstico, vamos falar de tudo que é contrato especial. Eles são obrigatoriamente escritos, que é obrigatório. E não vai haver, não, para eles não existe a situação especial de conversão do contrato. Para alguns, para outros vai haver a conversão do contrato. Porque os especiais são, a partida, determinados, mas podem ser indeterminados. Mas o grande problema que aqui se traz é eu contratar alguém sem querer contratar para ser trabalhador. Os gestores de capital humano, gestor de recursos humanos, não é? Eles, com todo respeito, doutora, eles criaram um vocabulário próprio. Vocabulário este que de quando em vez contrasta com o vocabulário laboral. Então, eu como professor tenho que aproveitar, né? Nunca mais vi a 13, então vou ficar um bocadinho aqui a 13. Então, vamos olhar. Se nós formos à Lei Geral do Trabalho, agora é o desafio quem de vocês vai encontrar o colaborador na lei. Desafio 1, vai encontrar. Mas, olhando para o capital humano, nós sabemos que aquilo faz todo o sentido. A expressão colaborador. Todo. Completo sentido. Porque é a aproximação de quem presta trabalho para quem recebe. Então, essa é a vantagem. Existem algumas particularidades para quem esteja a colaborar
Diferente. Quem colabora não recebe ordem. O colaborador é livre. Eu sou teu colaborador, então não te conversamos, você não me manda. Tá vendo? A diferença é essa. Então você me chamar de colaborador, você me aproxima, mas você está-me a dar uma liberdade que eu não tenho. Ela é fictícia. Então, o que é que nós estamos aqui a falar sobre a questão invisível? Eu preciso do teu trabalho, mas eu não quero que você seja meu trabalhador. Então, não é o verbal ou o escrito que determina a invisibilidade. É receber trabalho sem te contratar. Parece mandarim, né? Não há nada escrito. Também não há nada falado. Eu Mas não ganha. falo, Entretanto, mas ganha. não pagou ainda. Porque eu não falo contigo para trabalhar para mim. Eu não escrevi nada. Há ou não há contrato de trabalho. O problema que se põe, que a Ludmila trouxe-me para desafiar, é este. Eu não falei, eu não escrevi. Há ou não contrato de trabalho. E aqui as posições divergem de todo. Porque se formos a um sindicato com essa questão, obviamente que o Dr. Laurindo vai dizer, vamos ao empregador porque há contrato de trabalho. Se formos a um advogado, vai pagar mais, porque o advogado tem... Os advogados têm uma particularidade, e eles já estão a rir antes de eu falar. Não, podes falar. Estamos aqui todos para aprender, não é? Não, eu tenho que falar porque eu sou professor. Nesse momento, eu abandono a classe de advogado. Os advogados têm uma particularidade que é: o advogado só acredita na justiça quando é pago. Se o advogado não é pago, ele não acredita que nada seja possível. Doutor, é possível? É. Assim que pagas o doutor, é possível? Claro! É óbvio. Olha, vamos continuar com esta conversa um pouco mais à frente para não monopolizarmos aqui a conversa. Vamos ouvir também o Dr. Jordão Coelho relativamente à questão do contrato de trabalho desportivo. Pareceu-me aqui pela explanação do Dr. Jordão Coelho que seja ainda uma forma de contrato muito pouco conhecida no nosso país. Que ensinamentos é que pode partilhar aqui com todos os presentes relativamente a esta a compreensão de contratos especiais, particularizar aqui o desporto? Eu tive a oportunidade de ter jogado futebol e basquete federado e até há bem pouco tempo fui presidente do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futsal. Para os devidos efeitos, as nossas federações, muitas delas ainda funcionam de forma anormal. Elas funcionam de forma normal porque a lei é muito clara. Todo jogador deve ter um contrato de trabalho desportivo e uma das cópias deve ser depositada para o devido reconhecimento na federação daquele praticante desportivo ou na federação afim. E só depois de se percepcionar que todos os elementos estão lá cautelados, é que a federação deve dar a sua chancela ou pedir para melhorar, observando a governança e o compliance dos elementos desportivos, desde a ética e todos os outros elementos. Ora, vejamos. O artigo 61º e o concomitante 62º do Decreto Presidencial 238/19 de 29 de julho chama à baila todas essas questões. A Lei 5/14 de 20 de maio diz: todo jogador inscrito numa associação ou numa federação deve ter um contrato de trabalho devidamente assinado, segurança social e o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Como é que a federação tem um jogador inscrito e não tem lá o contrato com esses elementos protecionistas? Como é que este atleta joga? Atletas que jogam e não têm um seguro contra esse tipo de acidentes. Ou seja, ou fomos todos acometidos por uma amnésia coletiva, perceptiva, interpretativa, ou de alguma forma somos mesmo anormais.
Porque isto não é normal. O que é que se tem de ter em linha de conta? É importante discorrer mais sobre isto. E já aqui é provável que este ano ainda realizemos o primeiro Congresso Angolano de Direito do Desporto. É provável que o doutor Egas ainda esteja aí, certamente será um dos nossos preletores e mais, para ajudarmos a fomentar essa percepção. O jogador é um trabalhador. O jogador é um trabalhador, mas de vida muito curta. E ele tem de ter aqui um condão de ser alguém que tem de ser tratado com especialidade. O jogador partiu o pé, nunca mais vai jogar. O jogador partiu a mão, teve alguns problemas que nunca mais vai poder fazer um cesto. Como é que fica se não houve cautela? São questões que poderão ser respondidas dentro de mais Sim, alguns instantes. Só para não monopolizarmos a conversa aqui com o Dr. só Jordão mais Coelho. 30 segundos. Ok. Faz favor. Forma tangencial mesmo. Desde já penitencio-me por isto. O que é que deve ocorrer à federação? Por exemplo, terá algum dia a IGT ido a um clube para saber se os jogadores estão inscritos na Segurança Social e se a equipa, na verdade, os seus jogadores têm todos seguros contra acidente de trabalho? É aqui um representante da IGT. Depois podemos escolher aqui o seu beneplácito. Ok, Dr. Jordão, Nessa muito obrigado por perspectiva. esta abordagem. Nós vamos, dentro de mais alguns instantes, começar aqui a bateria de perguntas, mas eu quero ainda ouvir um pouco mais o Dr. José Laurindo sobre as principais preocupações que chegam, portanto, aos ouvidos, à mesa da UNTA, no que as relações laborais, contratuais dizem respeito. Principais preocupações dos associados, pelo menos. De forma assim tangencial. Sim, sim. Ao bem da verdade, desde a aprovação da atual Lei Geral do Trabalho, que também tem um cunho, uma comparticipação do movimento sindical angolano, tem havido poucas reclamações a este respeito, sobretudo os contratos, salvo naquelas empresas onde existem estes tais contratos invisíveis, não é? Nós estamos aqui a dizer que nós temos empresas detidas por expatriados, sobretudo asiáticos, não é? Onde não é permissível, em alguns casos, a institucionalização das comissões sindicais e essa matéria não chega. Quando chega, o movimento sindical, a UNTA e aqui outras centrais sindicais têm trabalhado com a APTES, com que tem uma boa relação e com a Inspeção Geral do Trabalho tem feito o trabalho nessas empresas. Mas há pouco alarido sobre isso nesse preciso momento. Ok, muito obrigado. Doutora Teresa Ribeiro, ainda sobre os desafios para a construção de uma relação laboral saudável. O que é que pode partilhar connosco? Bem, o desafio é grande e deve haver aqui um comprometimento mútuo, tanto do colaborador como da entidade empregadora. A entidade empregadora tem os seus deveres e o colaborador de igual modo. No entanto, é importante que a entidade empregadora se blinde dos seus processos e procedimentos. Foi dito aqui na apresentação do Dr. Yannick que precisamos ter tudo bem descrito. Código de conduta, o regulamento interno, o qualificador ocupacional, pronto, precisamos ter toda esta informação bem detalhada para que o colaborador saiba as suas obrigações. No entanto, o colaborador precisa também posicionar-se, saber as suas obrigações. No entanto, temos estado a evidenciar muitos colaboradores que também não cumprem com as suas obrigações. Foi dito aqui na peça, em que acho que uma das atrizes havia assinado o contrato, porém já estava aqui a apresentar alguns episódios de faltas. No entanto, muitos colaboradores tendem com essas práticas que de alguma forma
causa um estrangulamento no normal, na normal planificação de trabalho. No entanto, são situações, tanto por parte do colaborador como da entidade empregadora, que muito têm afetado na boa relação laboral. Mas é importante que cada um saiba o seu papel, cumpra com a sua missão, de modos que trabalhem em harmonia. Ok. Bem, então vamos entrar para a bateria de perguntas, mas eu quero colocar aqui os meus convidados no painel entre a espada e a parede, colocando uma questão que eu gostava que cada um respondesse assim de forma muito tangencial. Vamos imaginar alguém, o Adão, um nome fictício, portanto, é admitido numa empresa, ainda não assinou o contrato, começa a trabalhar e depois do início do trabalho, ou passadas 2 semanas ou um mês, portanto, ele recebe um contrato com cláusulas que ele considera injustas. Neste caso, como é que ele pode proceder? É uma pergunta aberta. Posso Já que está com o começar? microfone na mão, por favor. Exatamente. Acho que esse colaborador devia ver bem onde está a se meter. É verdade. Devia começar a questionar se de facto é o emprego que ele quer e se terá futuro nesta organização. Na verdade, fico por aqui. Ok. Doutor Jordão? Há um provérbio em Quimbundo que diz: Tungane palakugia kifuake. É preciso conhecer ou conviver com a pessoa para conhecer os seus hábitos. Se o indivíduo encontra cláusulas anómalas no contrato de trabalho, ele deve se fazer a seguinte questão: você aceitaria passar a noite? Alguém leva, o doutor Anico vai levar um leão em casa do Borges Macula, dizer que este leão está domesticado e não lhe vai fazer mal. Que quando surgir alguma situação, essas cláusulas anómalas, que são a desfavor do trabalhador, diz: não se preocupa que isso não vai ser tido em conta. Você aceitaria que numa aldeia onde só vivem porcos, cães, cabras e ovelhas, onde houvesse eleições, e quem são os indivíduos que disseram que vão lá como candidatos a serem sobas na aldeia? O leão, a onça e o tigre. E eles prometem: se eu ganhar as eleições, serei vegetariano. Você acredita nisso? Obrigado, obrigado. Doutor... O doutor Jordão dá para um bom contador de histórias, não é? Tem o meu aval. Doutor José Bom, Laurindo, por eu favor. diria o seguinte: para qualquer cidadão ou cidadã eh, que está à volta da procura de emprego, tem sempre aquela máxima de que quando se você está afogado, é necessário apenas levantar o braço. Não veja quem vai te salvar. Não importa mal que vai te salvar. Mas quando nós formos salvos, se formos salvos para quê? Para alguma coisa que nos leva ao perigo, temos que refletir. Eu entrei para o mundo de emprego, precisei, quando vem um contrato com cláusulas que periga o meu futuro, eu devo declinar, eu tenho que procurar assessoria, no caso. De outra forma não se pode conceber. Ok, muito obrigado. Bem, eh, não? Ok, tem o seu tempo, doutor Yannick. Peço desculpas. Só para contrariar o que eles disseram, eu diria para assinar o contrato. Não, mas é verdade. Eu, particularmente, diria: assina. Por quê? Por quê? Porque não é que ele vai ser vegetariano depois. Isso é minha vez ainda. Eu só disse o que eu diria. Porque ele não que vai prometer ser vegetariano. Esse contrato
com cláusulas abusivas, injustas, chame o nome que quiserem. Seria igual se fosse no princípio. O doutor Sérgio Godinho, doutor Capeça, doutora Márcia, tem uma expressão muito interessante, e o Fortunato passou no vídeo, que é assim: o contrato de trabalho é um contrato de fome. Você vai assinar no princípio ou no fim, a tua fome não vai mudar. Porque essas cláusulas, se serão válidas ou não, a discussão vem a posterior. Porque pensem só, a pergunta foi: começou a trabalhar e o contrato veio depois. Mas tem validade esse contrato se veio depois? Porque são essas as questões que se põem. E vamos Se imaginar ele que deixar tenha de trabalhar. existido, doutor Ianico, uma pré-conversa com determinadas avaliações. Olha, você vai fazer isto e é tanto e tanto, mas na hora do contrato físico Tá bem. não está nada lá Eu daquilo vou, que tinha sido combinado. vou responder assim, ainda bem que eu sou professor, vou responder assim. Eu começo a trabalhar com um contrato por tempo indeterminado. É realidade. A Ludmila me chamou a falar a verdade. Então eu começo a trabalhar com contrato indeterminado. Acontece em muitas empresas. Depois de não sei quanto tempo me entregam um contrato por tempo determinado. Assina. Diz não. É terrorista. Não assino. Vão te despedir amanhã. Amanhã. Vais embora. Como é que é a infração disciplinar? Desobediência grave. E reiterada. Tá vendo? Olha, tá vendo? Há medida de. Existe infração disciplinar para tudo. Um trabalhador normal, assim que disserem assina, o doutor Laurindo deu a resposta. Aliás, é o sindicalista, e com os anos que tem, não tinha de ser como ser diferente. Procura uma assessoria. E eu que hoje por hoje, os trabalhadores já fazem. Inocentes são aqueles que dizem, eles ainda não sabem que têm que recorrer. Sabem e como sabem. O nível de litigância está muito alto na sala de trabalho. Então o que vai acontecer é que ele vai perguntar a alguém, e achas? E eles gostam muito, nos advogados, então, se tem primo, tem uma questão rápida. Não vai ter muito tempo. E vai te perguntar se assina ou não. Quem tiver menos atento vai responder não. Mas se for um advogado normal, a resposta será assina. Porque o que vem depois, vamos discutir depois, é que se vão te despedir hoje e amanhã, guarda o amanhã, porque hoje recebem o salário de hoje. A ideia é essa, vive ainda hoje. Amanhã pertence a Deus, vive hoje. Então a resposta aqui é: começou a trabalhar, veio depois, assina também o depois. Se trouxerem mais um terceiro, assina também o terceiro. Se vir um quarto, assina também. Assina quantos quiser, porque o contrato de trabalho, para fechar mesmo, o contrato de trabalho não é o que está escrito. Aquilo que se escreve não é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é o que a realidade apresenta. Só por isso é que quem começou a trabalhar em 2001, o contrato de trabalho dele vem escrito, recebia 1000 kwanzas. Hoje, pode até receber 1 milhão. O primeiro contrato está lá 1000 kwanzas ainda. Vai dizer o quê? Rasguem esse e me dê um novo. Não. Tá vendo? Vive só. Ok, ok, ok. Bem, vamos então à primeira bateria de perguntas. Exatamente. Nós vamos perguntar o nome de onde vem, apenas 4 intervenientes, apenas 4 questões para começar, não é? E eu vou preferir começar com. Eu não estou a ver nenhuma mulher, estou a ver aquela mulher lá no fundo, exatamente. Vamos priorizar as mulheres. Amanhã é o dia da mulher africana, não é? Mulher que está lá no fundo, exatamente. Liliana Cabande é o meu nome, técnica de recursos humanos. Passo agora a saudar a mesa e a todos presentes, boa noite. Eu vou fazer uma provocação ao Dr. Yannick. E o Dr. Yannick falou sobre contratos especiais. O decreto 12/16 de 15 de janeiro de 2012 garante a obrigatoriedade das empresas contratarem pessoas com deficiência. E estamos aqui a falar de contrato. Então, a minha questão é a seguinte. O trabalhador, né, a empresa colocou a vaga à disposição, eu, trabalhador com deficiência, apresento-me à sala, né, para ser selecionado, posteriormente contratado ou recrutado, e quando o empregador se depara com a minha deficiência, eu sou automaticamente colocado de parte.
independentemente de possuir um currículo brilhante. Como um trabalhador nesta condição deve-se proceder. E por outra, uma instituição em que o É trabalhador... só uma questão. Ok, É tá, só uma obrigada, questão. Muito perdão. obrigado. Essa questão já ficou memorizada pelo Dr. Yannick. À segunda intervenção, tem aqui o jovem de casaco branco que tinha levantado a mão, não é? Ficou ultrapassado? Ok. Muito obrigado. Bem, felicito a organização pelo evento e também parabenizo os preletores pelas comunicações brilhantes que fizeram. Eu não tenho uma pergunta, tenho dois comentários que, por dever de ofício, devo fazê-los e até porque estamos numa casa do direito de trabalho. Para não deixar que fique a ideia de que a Inspeção Geral de Trabalho apenas atua em duas situações fundamentais, que são aquelas em que ela agenda as suas visitas inspectivas, que normalmente são visitas de surpresa, e quando recebe notificações, mormente dos trabalhadores, que são as denúncias, não podemos deixar que as pessoas saiam daqui com essa visão, com uma visão redutiva daquilo que é o trabalho da Inspeção Geral de Trabalho. Aliás, a Inspeção Geral do Trabalho não é a Inspeção Geral do Trabalhador, é do trabalho. Engloba todos, inclusive o empregador. Então, quero fazer duas notas, acrescentando no que disse o nosso colega, e esteve muito bem, mas para dizer que também a Inspeção Geral do Trabalho pode intervir quando o empregador ou a empresa entender ser necessário fazer um compliance antecipado, saber se efetivamente ela reúne ou não reúne as condições todas antes de ter uma visita inspectiva que venha com caráter sancionatório. A Inspeção Geral do Trabalho também tem caráter pedagógico na sua atuação e, nesses casos, também intervém por iniciativa do empregador. Por outra, também intervém por iniciativa do empregador naqueles casos em que, nos despedimentos por causa objetiva, é necessário aferir se estão ou não estão reunidas as condições para o efeito. O empregador notifica ou convida a Inspeção Geral do Trabalho, é verdade que poderá ir ou não, mas via de regra vai exatamente para fazer este trabalho anterior e saber se estão ou não estão reunidas as condições. Aqui, esta nota inicial. A outra nota, e terminando, sobre a mediação na Inspeção Geral do Trabalho. Nós não podemos inverter o sentido de visão das coisas. Não podemos parecer, temos de antes é que ser. E naquilo que tem como um trabalho prático, experiência prática, normalmente o inspetor do trabalho, quando está na posição de mediador, ele parece mediador, ele não é mediador. E então temos que olhar de facto para essa questão com a clareza que devemos ter. Porque se nós não conseguirmos demonstrar de forma clara a independência, a isenção e a imparcialidade quando estamos a atuar como mediadores, o inspetor mediador, eu não sei se de facto aí nós teremos alguém que está na posição de mediador, mas que não é mediador, é mesmo um inspetor. Se chamar a irmã Sofia, vai dizer, olha lobo na pele do cordeiro, ou então, como disse o Jordão Coelho, não é? O leão que quer ser o soba na aldeia. Então, temos que ter atenção, porque também temos no outro polo da relação os empregadores, não só o advogado corporativo, mas quero chamar a atenção para essa visão global do direito do trabalho e da relação de emprego. Porque sem emprego não há trabalho, nem há trabalhador. Tem de haver primeiro a relação de emprego. E quem cria os empregos são os empregadores. Ok, obrigado. Eu posso me reservar no direito de considerar essa contribuição como uma segunda intervenção ou tenho umas. Ok. Bem, Quem é que nós. Exatamente, já está com o microfone, por favor. bem, primeiro gostaria de saudar todo o auditório, boa noite, e quebrar aqui o protocolo, queria saudar de forma especial o doutor Egas Viegas, a quem eu muito admiro, boa noite. E a minha pergunta vai ser dirigida ao doutor Jordan Coelho. A pergunta é a seguinte: até que ponto o dirigente desportivo pode intervir ou influenciar na assinatura de contratos? Até que ponto o dirigente desportivo pode influenciar ou impedir na assinatura de contratos? Digo isso porque há bem pouco tempo vivemos uma situação de um clube que ascendeu à primeira divisão. Eu passo a citar o nome, o Recreativo da Gala, por exemplo. Grande parte dos jogadores que fizeram a trajetória para a exceção à primeira divisão foram dispensados. Por quê? Não se sabe. Mas um dos jogadores consultou-me, porque também sou estudante de Direito, não advogado ainda, mas sou estudante de Direito, e procurou saber um pouquinho porquê, as causas, né?
Agora ele gostaria de saber. Então, consultando a mim, eu dirigi, ou seja, conversei com o dirigente dele desportivo e foram algumas situações que foi aclarada e o clube voltou a reintegrá-lo no quê? No plantel. Então, eu gostaria de saber disso. Obrigado. Ok. O nosso. Muito obrigado. O nosso último interveniente, por favor, pelo menos por agora. Sim. Temos aqui o jovem que está com um caderno na mão. Saudações a todos presentes cá na sala. Meu nome é José César, licenciado em Direito, e a minha pergunta é de caráter diretivo. Vai para o Dr. Jordan Coelho. Bem, se o contrato de trabalho, se o contrato desportivo é um contrato especial, até que ponto a autonomia das partes pode prevalecer sobre as normas imperativas da LGT e direitos fundamentais do atleta? É tudo. Ok. Começamos com o Dr. Jordão, que tem duas questões. Ou começamos aqui com o Dr. António Aragão? Exatamente. A minha família é complicada. O Antônio Aragão é outro, não sou eu. Nós temos Antônio Aragão, Antônio Yannick e Yannick Aragão. É António Yannick Aragão. Yeah, fica-me só Antônio Yannick. Ok, Sou eu. António Yannick, está bem. Yeah. Ah, a questão que me foi dirigida, desde já agradeço à senhora gestora de capital humano, ela tem que ver com a lei de cotas. Mas, na verdade, o que passa esta pessoa, este candidato que tem a capacidade de trabalho reduzida, estaria na classe de trabalhadores especiais, acontece exatamente com a grávida. É que a resposta já quase foi dada com o que aconteceu com a grávida, quase ela foi dada. Acontece com a grávida, acontece com os menores também. O trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, que depende do grau de capacidade, a coisa torna-se não mais sensível, mas sensível demais, porque, tal como qualquer outro que receba uma promessa de trabalho e não se cumpre, ou que reúna requisitos para ocupar um lugar e não se contrata, a questão fica de escorregadia a definição e posicionamento. Por quê? Porque repara que ele ainda está num processo de contratação. Se não houve uma promessa de trabalho, não houve uma proposta de emprego, ele está a concorrer de forma aberta. Há um anúncio de vaga e ele apresentou a sua candidatura. Então, aferir que a rejeição ou a exclusão dele para o processo de recrutamento tem que ver com o grau de incapacidade ou o tipo de incapacidade, é muito sensível, mas é possível, sim. Tal como a questão da grávida. Em direito de trabalho existe a situação da inversão do ônus da prova. Ou seja, não é o trabalhador que prova que trabalhou na tua empresa, é você, empregador, que tem de provar que ele não trabalhou para ti. É completamente inverso. Não sou eu que venho dizer trabalho na Sonangol e ABC. Não, eu trabalho na Sonangol. E começo a ação. Sonangol vem e diz, não, ele não trabalha para mim, olha a minha folha de salário de 30 anos, não tem esse nome. E a conversa fica diferente. Relativamente a essa questão, se você chama a discussão uma questão de discriminação, o critério da inversão do ônus da prova deixa de existir, por conta da especialidade da questão, é discriminação. E a questão da igualdade obriga aquele que denuncia, ou seja, aquele que alega a discriminação, a provar que há discriminação. Ou seja, o que acontece aqui é, tanto a grávida, quando diz, o meu contrato não veio a ser renovado pelo estado de gravidez, ela tem de provar. E é fácil de provar na questão do contrato de trabalho por tempo determinado. Facílimo. Mas no caso da contratação, ou seja, a situação pré-contratual, fica muito mais sensível. Porque existe essa lei de cotas.
A questão é, os empregadores conhecem que benefícios têm? Essa é a pergunta que tem de se fazer, porque quando conhecerem de facto os benefícios da lei de cotas, vão perceber que faz sentido contratar pessoas com capacidade de trabalho reduzida. Além da questão social que isso importa, ela faz sentido por conta da ligação que tem com a lei do mecenato. Ela tem uma conexão direta. Está a ver, doutora? Então, vai ser obrigatório o candidato apresentar a questão discriminatória e provar a discriminação. Se ele conseguir, obviamente, que a questão muda de figura. Atenção que o empregador não será obrigado a lhe contratar. O detalhe aqui é este. Mas, entretanto, por via dos mecanismos que o legislador laboral hoje deixou mais claro, não que não existissem, mas está muito mais claro, ele pode recorrer e ver se consegue ser ah, compensado, entre aspas, indemnizado pelo dano que lhe é causado. Está a ver? Mas essa questão tem toda uma abordagem à volta, porque isso vai acontecer com qualquer um, até qualquer um de nós que não tenha capacidade reduzida, se propõe a uma vaga e percebe de facto que existe injustiça, que existiu discriminação, nós podemos correr atrás. Mas atenção que a Lei Geral do Trabalho claramente parece que reserva essa questão quando há promessa de emprego ou promessa de trabalho. Não é só nessas circunstâncias, Ok, em outras também. muito obrigado. E mais intervenções, partilhas depois, mais à frente, tem toda uma razão de ser, não é? Doutor Jordão Coelho, por favor. Bom, como as questões foram colocadas de forma plácida, eu vou responder também de forma lacônica, não é? Bom, a primeira questão sobre o dirigente desportivo influenciar no contrato de trabalho desportivo. Primeiro, ter em linha de conta que o dirigente desportivo não é o gestor desportivo, em regra. O dirigente desportivo, o presidente da equipa A, B ou C, é ele que representa a entidade empregadora. Logo, os contratos, em regra, são assinados com esta pessoa que representa a instituição, o presidente daquela equipa. Mas temos de ter em conta que os contratos têm várias vertentes. Eu posso terminar, eu posso prescindir da continuidade contratual com o jogador pelo facto de ter resultado na caducidade. Eu não vou renovar. Os contratos podem caducar. Noutra margem, o jogador pode estar na condição de se aposentar. Ou ainda por justa causa. Se eu verificar que no meu plantel A ou B não tem mais lugar, porque há outros jogadores na posição que desempenham melhor esta função, eu não tenho a obrigatoriedade de renovar com este jogador, a menos que naquele período o seu contrato continue a vigorar. E se o seu contrato continua a vigorar, poderá haver um mútuo acordo, ou então eu deverei mantê-lo, vai continuar a torrar o banco e nunca vai jogar. Essas são as várias razões. E se foi reintegrado, pode ser por várias razões, ou porque o despedimento estava a ser por uma razão anómala, ou porque se percepcionou que que o jogador tinha ainda alguma solvabilidade para dar ao clube. A outra questão sobre os direitos fundamentais e a questão do contrato ser especial. Existem os direitos fundamentais, laborais e não só, eles não podem ser ostracizados pelo facto de existir uma autonomia da vontade das partes. Eu dou um exemplo concreto. Assinar um contrato em que se lhe retira um dos direitos porque você está numa condição precária, para aquela função, o indivíduo deve ganhar. Todas as outras pessoas recebem 100.000 kwanzas e eu, por estar numa condição precária, diz, nós só vamos pagar-lhe 20.000 kwanzas. Isto não pode.
Então, a autonomia da vontade das partes não coloca de lado os direitos fundamentais que o indivíduo por si só tem. Este é o meu alvitre na temática. Ok. De forma tangencial. Sim, sim. Só para Em 30 segundos. 30 segundos a contar daqui a pouco. Para aproveitar um bocadinho o que diz o Dr. Jordan. Sei que depois o Dr. Ega vai discutir comigo, mas também, como é mais novo, vai ter que ouvir um bocadinho mais. A questão aqui é, existe uma classificação de trabalhadores que é trabalhador hipossuficiente e trabalhador hipersuficiente. Ou seja, a tendência do direito de trabalho não é proteger o trabalhador, não é? É proteger a parte mais fraca. Normalmente é o trabalhador. Mas existem trabalhadores que não são fracos. Eles, por si mesmos, têm uma posição diferenciada de confrontação direta. E o contrato de trabalho desportivo, os desportistas profissionais, eles têm uma posição diferente do trabalhador comum. Eles não assinam um contrato só porque sim. É só perceber que os salários deles não são comuns também. Então, eles têm plena noção de discussão de direitos e deveres. Então, não existe aquele exemplo que disse cláusulas abusivas. Existe, né? Mas elas não são tão claras quanto parecem. A diferença de um contrato doméstico ou dos vossos contratos normais, o contrato desportivo, ele não é desta forma. São tentar colocar o desportista profissional numa posição de inferioridade não é tão claro assim como é. Pode até acontecer aqui em Angola, pode até acontecer, mas a realidade do trabalhador naquela condição especial é completamente diferente do trabalhador comum. Ok, muito obrigado. Penso não ter assistido nenhuma questão aqui para a doutora Teresa, nem para o doutor José. Não temos mais questões, foram feitas 4 questões. Gostávamos de estar aqui até a meia-noite, senhoras e senhores, mas o tempo urge. Nós agradecemos a presença de todos. Queremos entregar o microfone à mestre de cerimónia deste evento, à apresentadora Clélia Reis, que vai então levar esta apresentação